Nesse segundo vídeo sobre biogeografia, a gente vai usar os conceitos da biogeografia para tentar entender padrões de diversidade em diferentes escalas. Então, a gente usa conceitos da biogeografia para entender a distribuição de espécies no planeta. Então, por exemplo, por que a gente tem mais espécies nos trópicos do que nas regiões temperadas? Se fosse pela relação espécie-área, a gente esperaria ter mais espécies nas regiões temperadas. Em termos de ecossistemas terrestres, a gente tem uma área maior na região temperada e boreal do que na região tropical no mundo. Tem a hipótese do tempo, proposta exatamente pelo Wallace, também no final do século XIX. O que acontece? Se a gente pensar como era o clima do planeta e aonde estavam as diferentes áreas que hoje estão nos trópicos, a gente pensa que as áreas que são tropicais hoje não foram afetadas ou tão afetadas pelas últimas glaciações. Então, quando o mundo estava mais frio, a gente tinha áreas que permaneceram tropicais e que hoje são as áreas tropicais, enquanto que as áreas temperadas e boreais ficaram muitas embaixo de gelo e, portanto, sem a ocorrência de espécies que pudessem permanecer nessa área, contribuindo para a diversidade que a gente enxerga hoje. Então, a hipótese do tempo nos mostra que, na verdade, a gente tem uma maior área de ambientes tropicais ao longo do tempo geológico da Terra. E aí, atualmente, o que a gente tem são as áreas dos trópicos recebendo maior luminosidade, maior produtividade, maior quantidade de energia, o que ajuda a ter mais diversidade. Em geral, maior produtividade primária pode levar a maior diversidade, porque leva a maior diversidade de recursos, etc. Mas lembre-se do paradoxo da produtividade, que em algumas condições extremas, de altíssimas temperaturas ou baixíssimas umidades, ou, por exemplo, as áreas salobras dos mangues, pode, na verdade, serem áreas de alta produtividade e baixa diversidade. Coisas que influenciam os padrões de diversidade que a gente vê nos locais têm a ver com a quantidade de recursos, e eu estou falando de luz, água, temperatura, nutrientes, entre outros. A heterogeneidade, a topografia, a geologia ajudam muito nisso, porque ajudam a criar microhábitats que vão aumentar a heterogeneidade do local e, portanto, a heterogeneidade de nichos e a possibilidade de diversidade de ambientes para diferentes espécies. E as interações biológicas, né? Então, a interação entre diferentes espécies pode influenciar a ocorrência de algumas espécies num lugar ou a sua não ocorrência, a sua extinção naquele local. Então, falando de interações entre espécies e como isso determina a ocorrência de espécies em um determinado lugar e, portanto, a diversidade na comunidade, a teoria ou a hipótese de Jansen-Connell, proposta em 1972, tenta explicar a diversidade de árvores em florestas tropicais úmidas. Então, o que eles propuseram? Que a sobrevivência de plântulas próximos à planta-mãe seria muito mais baixa do que a sobrevivência de plântulas longe da planta-mãe. O que acontece? Embaixo da planta-mãe, a gente tem, primeiro, as plântulas, né, os filhotinhos, competindo com a planta-mãe, obviamente uma competição não muito igualitária, de forma que a planta-mãe vai sombrear, vai tirar mais nutrientes, vai tirar mais água do solo do que as plântulas. Além disso, a gente tem uma grande concentração de plântulas embaixo dessa árvore. Plântulas da mesma espécie acabam se tornando recurso em abundância para predadores e parasitas, de forma que as plântulas vão ter mais chances de ser herbivoradas, vão ter mais chances das sementes serem predadas do que se essas sementes estiverem em menor densidade, longe umas das outras, de forma que elas não atraiam seus predadores. Então, existe uma maior chance de sobrevivência das plântulas longe da sua planta-mãe. Se a gente pensar nisso em nível de comunidade, significa que existe uma maior chance de que plântulas de outras espécies se estabeleçam embaixo da planta de uma espécie, de uma terceira ou quarta espécie. Isso explicaria a alta diversidade de plantas, de árvores especialmente, em florestas tropicais úmidas. E o que a gente vê também é a quantidade de espécies que são mais e menos abundantes. Então, a abundância relativa das espécies mais abundantes, é o que está mostrando nesse gráfico aqui, a gente tem
poucas espécies abundantes com alta abundância, ou seja, grande número de indivíduos de poucas espécies, e muitas espécies raras, que são essas espécies menos abundantes, em que a gente tem um pequeno número de indivíduos. Esse padrão ocorre em ambientes tropicais, tanto para plantas, quanto para aves e quanto para outros tipos de organismos. Então, a gente tem algumas espécies que são mais comuns e a gente tem um grande número de espécies raras ou menos abundantes.